Então, eu sou a professora Nina. Minha primeira graduação foi em biotecnologia. Eu fiz também engenharia, estou terminando a engenharia da computação. Eu também sou candidata a mestrado em estatística pela USP. Eu atuo como professora de estatística e cursos de especialização aqui na FIA, então os MBAs de Data Science, Data Analytics. Eu sou a professora que atua principalmente no presencial. Eu também sou cientista de dados. Nos últimos anos também faço parte de algumas coordenações do evento do The Developer Conference, não sei se conhecem, mas tanto de IA generativa, Data Science. Eu sou uma das pessoas que coordenam ali esse evento. Também participei de alguns prêmios de hackathons. Agora não tá dando muito tempo de fazer, mas até tinha desenvolvido um mini robozinho na época da pandemia. Como professora aqui na FIA, um dos principais pilares aqui é a gente aprender muito a parte técnica, mas também ter um network. Então, antes da gente começar aqui, mesmo a parte do conteúdo, eu gostaria que vocês compartilhassem aqui no nosso chat o LinkedIn de vocês. Eu conheço muitas histórias aqui no Lab Data de pessoas, às vezes, que interagiram ali, fizeram network, fizeram amizades, arranjaram empregos. Então, compartilhem aqui o LinkedIn de vocês antes aqui de iniciar o nosso conteúdo. E agora vamos para a parte, né, enquanto vocês estão compartilhando aqui, depois eu vou adicionando vocês. Mas vamos uma parte do que é machine learning, né? O que significa machine learning? Machine learning é o aprendizado de máquina, né? Então, se a gente está aqui, aprendizado do máquina. É um ramo da inteligência artificial no qual a gente vai identificar padrões de dados. E uma vez que a gente identifica padrões de dados, a gente pode tomar decisões. Como? Aí por trás do machine learning tem técnicas estatísticas, tem uma equação matemática que vai nada mais do que fazer é realizar algumas previsões, classificações, recomendação, descobertas de grupos ou até mesmo tendências escondidas. Então, quando a gente é criança, é apresentado diferentes frutas pra gente, mas a gente não sabe o que que é uma maçã, o que que é uma pera, o que que é um melão, né? O processo de aprendizado da criança é através da identificação de padrões. Então, quando apresentam a gente a maçã ela tem uma cor, uma textura diferente, um tamanho diferente. Assim também como a pera. Então, a pera a gente vai ter um padrão, uma estrutura diferente também. Isso nada mais é do que identificar padrões. Então, quando a gente está na infância ali, para identificar uma fruta, a gente está identificando ali padrões. Da mesma forma, o machine learning, a máquina, ela vai aprender esses padrões. Como? A gente mostra para ela, né, diferentes. Então, aqui, por exemplo, a gente está mostrando diferentes imagens, né? Então, aqui são maçãs com diferentes estruturas, diferentes formatos, né? Maçã, ela tem diferentes, né, tipos de cores do vermelho, formato diferente, né? Então, o formato de uma maçã é de um jeito, o formato de uma melancia é de outro. Então, aqui a gente está mostrando para a máquina, né, diferentes imagens e texturas de maçã, assim como a pera. Então, aqui a pera também, a pera verde, né, nesse caso, com uma folhinha aqui, mostrando para a máquina. Então, a máquina, ela tem esse conjunto de dados em que ela vai aprender, ela vai identificar esses padrões. E a partir da identificação dos padrões, ela pode falar o que é. Então, aqui a gente mostra essa imagem. A máquina aprende e quando eu insiro um novo dado, ó, o que é isso aqui, máquina? Eu pergunto para ela, esse novo dado. E ela diz, isso aí é uma maçã, né? Então, o machine learning nada mais é do que identificar padrões.
E a forma como a gente identifica padrões, ela pode realizar a previsão, então, nesse caso, uma previsão de uma maçã, mas ela pode classificar, ela pode recomendar, certo? Alguém aqui já usou ou acha, que usou machine learning ou que na nossa presença a gente tem ali o machine learning? Alguém se, se, se candidata aqui a falar alguma experiência que já teve com machine learning? Deixa eu ver no chat se tem alguma coisa. Ninguém pode abrir o microfone ou falar no chat, certo? Então eu vou falar alguns exemplos, né? Por que que o machine learning ele é importante nos dias de hoje? Segundo o relatório da IBM, a gente tem aí uma receita, né? Quem está usando ali IA reporta um aumento de 25% ou mais atribuídos ao uso da IA. Então, isso a gente está falando de dinheiro, né? Então, com o uso de inteligência artificial ali, com o uso de machine learning, as empresas estão recebendo um aumento aí de 25% ou mais nos seus lucros, né? Aqui, se alguém se candidatou. Alexa, sistema de recomendação de filmes, reconhecimento facial de celular, spam e-mail. Perfeito. São exemplos do nosso dia a dia que a gente se depara com inteligência artificial. Então, outro detalhe do porquê que isso é importante, né? Setores que têm maior exposição de IA registram crescimento de 4,8 vezes na produtividade no trabalho. Então, muitas vezes, né? Então, até se a gente usa um chat GPT ali, principalmente para trabalho mais oneroso, aumenta a produtividade, né? No caso, a gente consegue ali ganhar um pouco de tempo se a gente não a usasse. Então, também, ó, segundo a PwC, ela comentou aqui que um crescimento fez uma pesquisa de 4,8 vezes na produtividade do trabalho. A mesma empresa comentou que com o uso da adoção de IA, a gente pode aumentar, adicionar, né, aumentar 13 pontos percentuais ao PIB do Brasil até 2035, né? Então, se a gente fala do PIB, a gente tem vários setores ali, educação, saúde. Então, com o implemento da IA, a gente pode aumentar ali o PIB, né? E aí é o que está no nosso dia a dia também, né? Que 78% das organizações do mundo relatam usar IA, ao menos em alguma função de negócio. Isso é um salto considerável, né? Então, se a gente olhar no nosso cotidiano, tem IA para tudo que é lado, né? Seja. Aí vamos ver alguns cases, né? Alguns pontos que do nosso dia a dia que a gente se depara. Então, pode ser que você não use IA ou machine learning ali no seu trabalho. No entanto, quando você chega cansado, senta no seu sofá e se depara ali com um filme que é exatamente uma série, exatamente o que você queria assistir. A Netflix consegue te recomendar. Isso não é uma coincidência. Por trás disso, né? Então, por trás do modelo da Netflix, existem várias análises que eles estão fazendo de você. Desde o uso das séries que você assiste, desde o tempo, né? Então, se você assiste o episódio completo ali da série, existe um modelo por trás ali, um modelo de machine learning por trás, que consegue ali olhar qual vai ser a melhor recomendação para você. Desde o gênero, então, se vai ser uma recomendação de um suspense, se é de uma ação, se é um drama, se é uma comédia romântica, até as recomendações ali de filmes ou séries que você gostaria de assistir, de acordo com os próprios filmes que você assiste, né? Então aqui tem um paper, né, um artigo científico em que a Netflix explica como ela olha, né, como ela faz esse modelo
para identificar a melhor recomendação para você. Mas não tá só na Netflix, né? Então, se você tá no YouTube também, e aí, de repente, você acessa o YouTube e você fala, nossa, era o vídeo que eu gostaria de assistir ali, tal pessoa me falou, era o vídeo que eu queria assistir. A mesma ideia. O YouTube, ele usa machine learning por trás para personalizar a sua página, para saber exatamente, né, o que você quer assistir e o que você quer ver. Não só isso, nas nossas redes sociais também. Então, quem tem TikTok, né, em poucos minutos ele aprende qual é o tipo de vídeo que você vai ver até o final, né? Qual é o vídeo que você vai pular rápido, se você prefere também humor, se você prefere saúde, se você prefere estética, o que for, também por trás do algoritmo, do modelo do TikTok, também tem esse cenário. O Waze também, né? Então, se você não assiste Netflix, se você não tem nenhuma rede social, mas se você usa um Waze ou um Google Maps para chegar no seu lugar, de onde você quer ir, também. O Waze tem o machine learning. Ele prevê o trânsito antes mesmo de acontecer. E isso com base em várias variáveis, como velocidade média, eventos relatados, pico, né? Horário de pico. Então, hoje mesmo, né? Teve o problema com a energia. Ontem teve a questão da greve do ônibus. O Waze, o Google Maps, o modelo por trás deles preveram, né, o tempo aí do trânsito e qual seria a melhor rota de onde você estaria. Então, por trás também do Waze, a gente tem ali machine learning, né? Mas se você também não usa Netflix, não usa TikTok, também não usa o Waze. Se você compra alguma coisa na Amazon, né, que é nossa, é um dos maiores e-commerces aqui, você também vai ter machine learning. E isso porque a Amazon, ela usa machine learning para prever qual vai ser o próximo produto que você vai querer. Qual que através daquele produto que você comprou tem uma chance, uma probabilidade de você comprar também um outro produto análogo. Exemplo, quando você compra um mouse ali, vou comprar um mouse do meu computador, ele te recomenda um teclado, que com base nos perfis de outros usuários, que são perfis parecidos com o seu, existe uma chance de você também querer esse produto. Mas também, se não, não compro nada, não uso o Waze, mas se você tem e-mail, e aí dentro do e-mail, você vai ver, né, no Google, principalmente, tem ali a sua caixa de entrada e tem spam. O Google também usa machine learning com o intuito de detectar e bloquear spams para vocês. Então, por trás ali, o Google, ele tem um modelo que analisa bilhões de páginas por dia com a ideia ali de detectar se o seu e-mail vai ser spam ou não. E mais outros exemplos, né? Aqui no chat, algumas pessoas falaram, né, do reconhecimento facial do celular, sistema de recomendação de filme. Ó, o Fábio, uma experiência fora desse contexto vivido, é reconhecimento de peças para manutenção de motores de aeronaves. Aeronaves, então se você está no avião ali, a mesma ideia, né? Então, qual o motor ali que vai ter do avião? A mesma coisa de reconhecimento, qual que é a melhor peça, né? Agendamento de consulta médico pelo WhatsApp, também é um modelo. Por trás disso tem um modelo ali por trás para ver, identificar o agendamento de consultas. Nem todos, mas a gente pode ter modelos de machine learning voltado ali para previsões de horários, de qual de desistência ou não. Por trás disso, existe também na área médica. Que mais, pessoal? Que mais que vocês, ou até algum case, se alguém está desenvolvendo de machine learning, puder compartilhar, podem ligar o microfone aqui ou mandar no chat.
Nenhum outro exemplo? Na área da saúde também, para a gente prever, né, se tem algum tipo de doença. Bom, então vamos fazer algum na prática aqui, né? Se alguém não tem experiência, não teve e não conhece. A gente vai mostrar de uma forma friendly, né? Na prática ali, de uma ferramenta que a gente consegue visualizar muito bem isso, né? Deixa eu ver aqui no chat. Assistente de escrita em inglês, sim, isso é um exemplo também. Ali, um assistente virtual. Histórico de pesquisa no Google, muito bem também, é um exemplo. Que mais? Alguém tem um exemplo que está fazendo ou que viu e que gostaria de implementar no trabalho de vocês? Organização de armazém e logística, sim. Nossa, Vanessa, o meu primeiro projeto foi na parte de armazém de logística, foi de estoque. Foi um modelo de séries temporais que era para prever ali qual que seria o valor ali do estoque. Muito bem. Mas alguém quer abrir o microfone, e falar algum case que fez ou que gostaria de fazer no trabalho? Modelos de controle sintético, sim, muito bem. Aqui eu trouxe algumas aplicações, que são ferramentas que são interativas, que a gente consegue ver de aplicações de machine learning, né? Não sei, alguém conhece esse Six Degree of Wikipedia? Ela é uma ferramenta interativa, né? E ela é muito legal porque ela mostra como os modelos eles conseguem encontrar conexões. Porque basicamente o que que ele fala é o seguinte: quantas conexões eu tô de uma certa pessoa? Então, um exemplo, quantos passos eu tô da Xuxa, sei lá, do Pelé? Então, essa ferramenta ela possibilita ver quantas conexões ali está, quantos passos uma pessoa tá da outra, né? E essas pessoas são só pessoas que estão dentro da Wikipedia, porque nada mais é do que esse modelo, ele consegue olhar todos os links da Wikipedia como se fossem caminhos, como se fossem trajetos. Então, exemplo, deixa eu ver aqui o chat. Modelo de controle estético. Gostaria de estudar sobre central de relacionamento. Gostaria de estudar sobre aplicação eficaz em central de relacionamento com cliente muito bom. Exato, distância do Lua. Então, aqui no, nessa parte, a gente vai brincar um pouquinho, ó. Depois a Gi vai passar para vocês, mas quando vocês entram nesse site aqui, então, exemplo, né? Eu vou entrar na Wikipedia, é o modelo da Wikipedia aqui. Se eu colocar, sei lá, colocar Xuxa, né? Deixa eu falar do Xuxa. Xuxa. Quando a gente pesquisa Xuxa, a gente tem todas as informações da Xuxa, né? E a gente tem links, né? Então, aqui, se eu clicar, Estados Unidos, de Globo. Então, aqui explica o que que é Rede Globo. Eu consigo ver, ó, Larie. Consigo ver as pessoas que estão relacionadas a ela, o Tarcísio Meira, né? Então, o que que a Wikipedia faz? Ela olha quantos passos uma pessoa tá da outra, né? Então, exemplo. Pessoas famosas que vocês gostariam pra gente ver como exemplo. Alguém tem uma sugestão aqui pra me dar?
Tá, eu já respondo essa pergunta, Marli, mas eu vou começar aqui por Elon Musk, né? Vamos ver se tem. Elon Musk. Elon Musk. Eu vou colocar. Daqui a pouco eu coloco Lula, mas colocar Madonna, né? Madonna. Vocês acham? Aqui ele está dizendo que ele encontrou dois passos. Então, Elon Musk e Madonna, eles não se conhecem pessoalmente, pelo menos está de acordo com os links da Wikipedia. Mas que eles estão a dois passos, né? Então, se a gente olha aqui, né? Existem algumas pessoas que estão, né, próximas deles, que conhecem. Então, tem uma pessoa que conhece o Elon Musk, que conhece a Madonna. Então, por exemplo, a Taylor Swift conhece a Madonna, né? Mas conhece também o Elon Musk, por exemplo. Vamos colocar outro exemplo para vocês entenderem. Então, se eu colocar aqui Xuxa, né? E Pelé, né? Vou colocar Pelé. Aqui, o que que a gente vê? Ele tá a um passo. O que que é um passo? Eles se conhecem, né? Então, Xuxa e Pelé, eles se conhecem. Então, se eu fizer aqui, ó, vamos ver se a gente encontra, sei lá, Pelé. Pelé, né? Pelé. Então, ó, entre 1981 e 1986 namorou o jogador de futebol Pelé. Então, Xuxa e Pelé estão passos, porque eles se conhecem. Eles não têm um intermediário, eles já namoraram, tiveram, né, em 1981. Já Elon Musk e Madonna, não, eles não se conhecem diretamente, mas existe um intermediário entre eles, né? Então, vamos colocar, vocês comentaram de Lula, né? Lula, então Luiz, Inácio da Silva e Bolsonaro. Um passo. Então, eles se conhecem, eles já estão ligados diretamente, eles já se viram, se conhecem, então não tem nenhuma pessoa ali intermediária. Vou colocar aqui, já vou pegar mais sugestões de vocês, mas vou dar um outro exemplo, Beyoncé. E eu vou colocar Einstein, né? Então, são épocas totalmente diferentes. Será que existe uma conexão entre eles? Eles são dois degraus, ou seja, existe alguma pessoa, alguma revista que teve. Então, aqui, exemplo nesse modelo aqui, ó. A Beyoncé tá aqui e o Einstein tá aqui. Na revista Time, né, que elege a pessoa do ano, em algum momento essa revista, ela deve ter eleito a Beyoncé, porque é uma cantora super famosa, deve ter eleito como uma das maiores, né? E o Einstein também, em algum momento ali, ele fez menção, ela fez menção. Então, essa conexão mostra ali uma relação entre Einstein e Beyoncé através da Time, dessa revista. Aqui, Felipe Massa, estes passos são baseados apenas nos dados do Wikipedia ou geral? Apenas da Wikipedia. Então, são os links, né? Então, quando você olha aqui na Wikipedia, né? Vamos olhar aqui. A Wikipedia tem vários links e esses links, ela olha todos esses links para ver se tem relação. Então, quando a gente coloca aqui, por exemplo, Beyoncé, né? É como se a gente clicasse aqui na Wikipedia, é, cliquei aqui e aqui vocês estão vendo que tem vários links. Então, eu poderia simplesmente revista Time, ó, que foi o que ali mensurou a conexão com Einstein, né? Então, seria muito cansativo a gente olhar link por link. Putz, será que a Beyoncé conhece o Einstein?
Será que teve alguma conexão? Não, né? Por causa do tempo. Mas eu teria que olhar um por um e teria que estudar. Olhar o tempo, olhar o ano que nasceram, olhar se existe alguma conexão, alguma coisa e procurar um por um. Mas esse modelo aqui, ele já faz essa conexão. Ele já faz esses links e consegue olhar, né, através do texto, através desses links, se existe uma conexão que liga ambos. Então, na caso Beyoncé, como a revista Time, aqui ó, tá falando, a revista Time. Se eu clico aqui, ó, Time é a mais conhecida das revistas de notícias semanais do mundo. Ela fez menção a Beyoncé em algum momento, né? Em algum período ali, como ó, uma das 100 mulheres que definiam 100 anos de 1920 a 2020, 2019. Mas a revista também fez menção ao Einstein. Então existe essa conexão entre eles, certo? A velocidade é incrível. Vamos pensar outros que vocês querem aqui. Alguém tá alguma recomendação de quantos passos aqui? Algum ator? Pop and Jack the Ripper. Tá. Vou colocar isso aqui mesmo. É, três passos. Então, seria o killer, né? Então aqui o Papa, né? Teve essa parte, um outro passo até chegar. Existe essa conexão, né? Então são três passos entre o Papa e o serial killer aqui para estar conexão. Bonovox, Luciano Pavarotti. Vamos lá. Bonovox. É esse daqui mesmo? Luciano Pavarotti. Então são dois passos aqui, né? De degrau aqui, se a gente for olhar, né? Cantor aqui, conhecido como Bono. Então teve uma relação ali, né? Uma conexão, né? Do Sony com Bono para o Luciano Pavarotti. Não conhecem entre si, mas tem ali um intermediário ali no meio. Brad Pitt e Angelina Jolie. Vocês acham que são quantos passos? Um passo. Boa, um passo, né? Acho que eles tiveram, né, conexão total ali. Então se conhece. Com certeza na biografia do Brad Pitt vai ter menção a Angelina Jolie e vice-versa, né? Então é um passo porque eles se conhecem. Isso, foram casados, perfeito. Alguém quer mais algum? Dá tempo da gente ainda mais um passo aqui pra gente brincar. Nossa, eu nunca fiz esse. Deixa eu ver se vai, se talvez IA. É, é mais difícil quando você tá em uma nomenclatura assim, Acho que mas é aí, né? talvez E aqui, a ó, artificial. sei lá, que aparece. Nunca fiz assim. Ó, boa.
talvez. es- Spiritual. É espírito ali, né? Talvez essa que dê. É, vamos ver. Dois passos, né? Tipo, em alguma página de falar de ciência, né? Comentou sobre espiritualidade, parte filosófica, como também ali falou de inteligência artificial. Ali até, pode ser até uma comparação, né? Então, se clicar aqui, né? Quando vocês clicam, ele vai para a página, né? Então, em algum momento ali, sei lá, vou dar um. Ele citou, né? Então, uso, né? Machine learning, inteligência artificial. É, Spirit Ideas, né? Então, ele comenta aqui em algum momento, né? Então, quando fala de ciência ali, essa página de ciência também tá falando de IA e espiritualidade. Esse é um site muito legal. Depois a Gi vai passar material para vocês, vocês podem brincar. Mas eu trouxe mais para a gente também brincar e entender um pouco da IA no nosso dia a dia e como ela facilita no nosso cotidiano. Então, tem uma das que eu mais gosto aqui, que é basicamente você criar um modelo ali sem você precisar fazer o código, sem você precisar fazer Python. Você simplesmente tem várias formas aqui de criar modelo rapidamente, sem você colocar uma linha de código. Seja por imagem, seja por áudio ou pose. Eu vou fazer o pose hoje aqui. É, Hoje é assunto sobre aplicações de machine learning, tá? Então, a gente está sobre aplicações de machine learning. Então, aqui, essa aplicação do Google, que é sensacional, ela cria de forma divertida e interativa ali como que você pode usar IA. Então, a gente tem através, né, desde uma imagem, desde um áudio e desde uma pose. Hoje a gente vai fazer de uma pose. Então, aqui, né, o que o modelo, que o machine learning que a gente aprendeu, né? Retomando. Machine learning é você ter padrões, é identificar padrões e a máquina ali, ela aprender esses padrões. Então, a gente deu alguns exemplos ali de maçã, de pera, certo? E ali, através de formatos, então a gente tem maçã com textura, ali, a cor, para identificar o que que era maçã. A pera também, a gente viu que era verde, textura, identificou como que era uma pera. Aqui, não tem um código, alguém muito legal fez esse código, mas ele fez e deixou para a gente brincar. Então, aqui, eu quero fazer um modelo que vai ser de previsão através de pose, né? Então, aqui eu vou ligar a câmera, né? Primeira classe. Então, aqui eu vou dar um aceno. Então, tô fazendo um aceno, um tchau. Ele captura isso, né? Então, eu tô lá assim, né? Ele captura, então, eu tô fornecendo imagens aqui para esse modelo. Ele tá falando de classe um, que nada mais é do que classe, né? Tá falando qual que é o que eu tô fazendo. Mas eu também posso fazer outra coisa, outro tipo de pose. Eu posso fazer um joia, ó. Joinha. E aí ele tá ali, né? Sabe que é um joinha, que é para prever. Mas não quero só isso, não. Eu quero colocar um coração, né? Então, por trás desse modelo aqui, alguém muito legal desenvolveu um código em que colocou várias imagens de poses diferentes, né? Então, seja o joinha, seja o coração, várias, que identificam diferentes tipos de pessoas que vão fazer ali diferentes tipos de poses. Eu escolhi essas.
eu escolhi um aceno, né? Um tchau ali, que é a classe um. A classe 2 eu escolhi como um joinha e a classe 3 como um coração, certo? O que que eu faço? Eu vou treinar o modelo. Eu falo, olha, eu quero treinar esse modelo para conseguir fazer a minha previsão. Então, quando eu clico em treinar o modelo, ele tem um tempinho aqui, certo? Treina. E aí, aqui eu vou fazer os meus gestos. Então, eu posso fazer assim, ó, coração um, ó, ele não tá identificando a classe 3. Agora identificou que é um coração, né? Mas tá falando que é a classe 2, né? E a classe um tá errando. O modelo erra, né? Do Google também pode errar. Aí aqui, ó, um joinha. O joinha, ele já identificou, ó, 100%. O joinha classe 2 eu falei, olha, é um joia, certo? Então ele conseguiu identificar ali que é um joia, que é a classe 2, né? Então, aqui, ó, já errou o lado, aqui ficou meio em dúvida, mas fez a classe, ó, ainda fez um joinha ali pra mim. Conseguiu identificar, conseguiu fazer a previsão do que eu queria. Será que é assim, ó, a classe um ele entendeu, né? Ele entendeu aqui. Às vezes fica meio em dúvida, mas tudo que a gente faz aqui nada mais é do que fazer uma previsão, realizar ali uma previsão, certo? Aqui. Boa. Qual outra pose aqui que eu poderia fazer para treinar o meu modelo? Alguma sugestão? Hang loose. V de Vitória. Se hang. V de Vitória. Ah, um balão. Acho que ele entendeu que é uma vitória ali, né? É... Vamos treinar e ver. Então, eu vou aqui, treino o modelo, coloquei mais uma classe, que é a classe 4, que é o V de Vitória. Então, assim, vamos ver. Então, a 2 é o joinha mesmo, tá identificando bem, ainda fez um joia pra mim. Coração, eu vejo que ele não identificou bem. Será que se eu colocar, ó, ele faz o coração, mas ele fala que é a classe um. Ele erra, né? O modelo tá errando. Ficou em dúvida, né? Coloquei mais pra baixo, coloquei mais pra cima, ele vai mudando. E o V de Vitória? Ó, ele ainda não tá, ó. Começou no 4, começou um pouquinho, tá vendo? Será que se eu colocar, né, mais pose, né, V de Vitória? Será que se eu colocar aqui, V de Vitória, mais imagem, ele vai conseguir identificar? Vamos ver. Bom, treinou aqui, né? Ah, eu coloquei mais imagens, ele conseguiu identificar. Eu só precisei colocar mais imagens. Ou seja, eu precisei mostrar mais foto, eu precisei ter mais pose ali, mostrar mais pose para ele. Isso acontece quando a gente também é criança, né? Quando a gente é criança, quando você ensina para uma criança, a criança muitas vezes não acerta ali qual que é a fruta, que nem o exemplo que eu comecei em aula. Mas se você mostra várias vezes, não, ó, isso aqui é melão, porque o melão, ele é amarelinho, desse jeito, tem esse formato, a maçã, ela é vermelhinha, tem esse formato, né? Tem a maçã verde também, né? Você vai ensinando a criança várias vezes, vai mostrando várias vezes, até que ela começa a acertar. O machine learning por trás é isso, é você mostrar várias vezes, ele identificar padrões e conseguir reconhecer. Então aqui, ó, quer ver? Outra parte, né? A cena. A cena, olha, ele tá reconhecendo a classe um. Vamos ver a joia. O joia, eu tô achando, ó, joia é a classe 2. Ele não tá reconhecendo. Ele faz um joia aqui, mas aqui, ó, que é a classe 2, né? Eu posso colocar aqui, ó. Vamos colocar joia, né? Aqui, coração. Aqui, o aceno, né? E aqui, V de Vitória. O joia, que é aqui, ó.
a classe 2, né, no caso, ele não tá identificando isso daqui que devia estar. Ele tá falando que é 4. Será que se eu colocar mais imagens do joia, né, joia, 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 será que ele vai conseguir identificar melhor? Vamos ver. Treina o modelo. Então, ó, joia, joia. Ele reconheceu mais. Por quê? Eu forneci mais imagens para ele conseguir identificar um padrão, certo? Alguém aqui, algum, alguma outra, alguma outra pose que gostaria de ver para a gente treinar? Dar com ambas as asas, reconhecer isso, aprender. Pomba, fazer uma pomba. Nossa, vamos tentar fazer a pomba. Eu acho que vou colocar pomba, né? Vamos ver se vai. Isso é aprendizado de máquina supervisionada, sim. Vamos responder antes de eu fazer essa pomba. Ela sim, por quê, Vanessa? Porque assim, o aprendizado de máquina, né, o machine learning, é fazer a máquina aprender. E fazer a máquina aprender é identificar padrões. E para você identificar padrões, o que está aqui por trás do da Google, né, da ferramenta da Google, vamos fazer a previsão do joia, vamos fazer a previsão de pomba, vamos fazer a previsão de coração. Como? Eu forneço imagens, eu forneço fotos ali de poses diferentes e explico para ela, olha, coração é assim, joia é assim, V de vitória é desse jeito. E ela aprende, ela consegue identificar e a partir do aprendizado ela consegue ali fazer uma previsão. Muitas vezes, como a gente está vendo, a previsão não é tão boa. Isso pode ser por falta de dados, isso pode ser porque a gente precisa melhorar o modelo e também porque o modelo não é perfeito. A gente não tem uma previsão 100%. Por quê? Até mesmo, né, quando a gente olha a previsão de chuva, existem vários fatores, né? Existem vários fatores que podem acontecer, que são fatores que a gente não controla. Por exemplo, a natureza, a gente não consegue controlar, né? O que pode vir a acontecer. E outro exemplo, né? Imagina como as empresas de turismo elas estavam quando na época da pandemia, no início da pandemia, que elas não sabiam que ia ter pandemia. Isso mudou totalmente ali a estrutura de uma empresa. Então, por mais que uma empresa turística vai fazer a realização de quantas, né, a previsão de quantas viagens, né, quantas elas vão conseguir durante o ano. Aconteceu a pandemia. Esse cenário mudou totalmente. Então, o modelo de uma agência de turismo podia ser totalmente diferente, né? Então, por trás, né, do aprendizado, do machine learning, está aprender padrões. E aprender padrões como? Pode ser imagens, pode ser texto, pode ser números, certo? Agora vamos fazer a pomba com ambas as mãos. Tipo, na verdade, sei lá, seria uma pomba, né? Tipo, acho que seria uma coisa assim, não sei, né? Vamos ver se ela vai reconhecer, né? Previsão anual do transporte aéreo. Exato, Marli. Um bom exemplo, né? Então, a questão, eles também realizam previsão. Até para medir a eficiência, até para medir quantos, né? Então, por exemplo, uma empresa de turismo, quantos clientes ela precisa ter para ter uma margem de lucro para a empresa funcionar. Então, a machine learning ela está no dia a dia inteiro. E utilizando de forma eficiente, vocês podem aumentar a produtividade, aumentar lucro, fornecer, ser um estagiário para você mesmo, né? Para te ajudar, para eficiência de tempo.
certo? Vamos fazer a pomba aqui, né? Então, se eu fizer assim a pomba, será que ela tá reconhecendo? Não, ela não tá reconhecendo. Ela nem entendeu o que que era, né? O que que eu posso fazer? Talvez é fornecer mais imagens. É fornecer uma imagem até ela dar uma reconhecida, né? Então, que é um pouco difícil. Eu faço ela treinar novamente os dados, ou seja, o que que é treinar? Treinar é aprender. Olha, tem todas essas imagens. Aprende pra mim o que que é uma pomba. Aprende pra mim o que que é um V de Vitória. Aprende pra mim o que é um coração. Então, por trás disso, esse modelo, ele vai aprender. Ele vai aprender a identificar ali padrões das minhas imagens para que consiga realizar uma previsão, para que consiga dizer, olha, isso é isso. Da mesma forma ali com maçã e pera. Então, é mostrar aqui, ó, isso aqui é maçã, isso aqui é pera, isso aqui é melão. Da mesma forma como a gente mostra para uma criança, a gente mostra para uma máquina. E essa máquina, né, o machine learning, ela vai identificar, maçã é vermelha, melão pode ser amarelo, né? A pera é verde. E através ali dessa identificação de tamanho, textura, cor, ela vai identificar. Da mesma forma, isso daqui está acontecendo agora, né? Então vamos ver se ela, ó, já começou a reconhecer. Viu que quando eu abro o braço, é indicativo de uma pomba, né? Por quê? Porque eu forneci mais imagens, eu forneci mais conteúdo para ela aprender o que significa o que eu estou dizendo de pomba, né? Márcio. Trabalho com funilaria automotiva, temos centenas ou até milhares de peças em estoque. Teria como treinar a máquina para ela reconhecer cada uma delas? Para catalogar? Com certeza. Teria sim. Da mesma forma aqui que eu tô fazendo, né? Essas poses, né? Eu não sei o nome das peças, mas vamos dizer assim, peça um, peça 2, peça 3. Então, eu tenho uma peça um, essa peça, né? Então, eu vou pegar uma caneta. Vamos supor que, né, Márcio? Na sua finalaria, isso daqui é uma peça que vocês usam, e essa peça é a caneta, né? Então, ele identifica que ela tem um tamanho, que ela tem essa uma espessura, e tem isso daqui, uma tampa, e que está indicando que é uma caneta. Mas eu tenho também um apagador. Esse apagador, ele tem esse formatinho aqui, né? Talvez essa parte de madeira que ele poderia olhar, né? E identificar, né? Eu ia mostrar vários apagadores, o que identificaria que seria um apagador. Mas também, o que mais que eu tenho aqui? Um fio. Mas aqui um fio. Eu falo que isso é um fio, né? Então ele identificaria também a cor, textura, o tamanho, né? Identificaria que isso era fio. Depois que eu mostrar várias imagens do que é um fio, do que é uma caneta e do que é um apagador, ele vai aprender. Aí é aprendizado de máquina, que é identificar quais vão ser ali as peças. Por meio do como? Por meio de padrões padrões ali que vão identificar o que que é uma caneta, o que que é um apagador e o que que é um fio. Isso por trás da machine learning. E isso, Márcio, por exemplo, ajudaria muito, né, para você, por exemplo, ajudar ali na empresa, né? Então, de repente, tem pessoas que acabam, você quer fazer ali o estoque, quer validar, se você tiver ali certinho, daria para fazer esse reconhecimento. Tem um, tem um documentário, não me lembro, na Netflix, que ele fala um pouco de que reconhecimento, né, de porco. Então, nas fazendas, enfim, quando você identifica o porco, se não me engano, você coloca um negócio que machuca a pele dele, né? Não lembro qual que é o termo. Mas você machuca o animal. E aí eles estavam desenvolvendo, né, um modelo que eles reconheceriam cada porco ali daquela fazenda. Então eles faziam várias imagens. Então esse é o porco John, porco, sei lá, porco A, B, C.
Então, através das características desse animal, ele tinha ali o reconhecimento ali para cada animalzinho, para que não tivesse ali que machucar, né? Dá para fazer esse reconhecimento das peças? Então, daria. Ele poderia, né, usar a parte da ferramenta da aplicação como imagem. E então, por exemplo, ele colocou para-choque, farol. Ele poderia colocar essa imagem do para-choque e farol. Ali tem uma opção de imagens, tá? E poderia falar, olha, faça a previsão disso. Mas ele teria que fazer algumas vezes, né? Mostrar que nem eu fiz aqui, algumas imagens e treinar o modelo. Ele identificaria também, daria para vocês brincarem aqui com essa aplicação do Google, porque tem tanto imagens, né? Tem que colocar o padrão ali da imagem. Então, aqui, ó, quando vocês acessam o site, ele tem a opção, né? Então, de brincar com imagens, tem que ter um formato de imagem, um áudio e pose. Então dá para brincar se você, por exemplo, Márcio, quiser brincar, daria para brincar. Dá para fazer, seria como a Amazon, sim. Seriam, lógico que são alguns modelos que são formas diferentes, né? Porque aqui ele tá mais com uma interação de brincar com o usuário. E a Amazon, ele nada mais é do que fazer ali para os produtos do que ela vende, né? Mas sim, por trás da Amazon tem um modelo enorme ali de grafos, de machine learning ali, que consegue toda a parte da cadeia reprodutiva de como eles vendem, conseguir ali reconhecer, catalogar, enfim, certo? Depois eu sugiro que vocês brinquem aqui nessa ferramenta, porque é uma ferramenta sensacional. Eu gosto bastante. Mas vamos para mais uma. Vamos para uma aplicação, para uma ferramenta que é o seguinte: eu vou desenhar e ela vai conseguir ali identificar o que eu desenho. Por trás disso tem machine learning. Tem um modelo que vai aprender, né? Então, vamos clicar nesse aqui, Quick Draw. Então, será que uma rede neural ela consegue aprender a reconhecer os seus desenhos? Então, alguém que fez aqui, né, que é da Google também, o que que ela fez? Ela pegou vários desenhos, né? Então, sei lá, chuva. Então, ela desenhou, né, pegou vários desenhos de chuva e falou: olha, isso aqui é chuva. Sei lá, caneta. Ela fez vários exemplos de canetas e treinou ali um modelo, uma máquina, um modelo que nem a gente estava fazendo agora, treinou para reconhecer isso. Então, por trás aqui, aqui, quando a gente fez o outro exemplo, né, da pose, foi um exemplo, basicamente, ali, de eu treinar o modelo. Então, eu falava: olha, eu quero que reconheça a classe do aceno, do coração, da pose, e consiga prever, através da minha imagem agora, do que eu vou fazer, qual é o tipo de pose que eu fiz. Nesse aqui, eu vou desenhar e ele já vai falar para mim o que que é esse desenho. Na realidade, eu sou péssima em desenho, então pode ser que ele nem adivinhe, porque eu sou muito ruim em desenhar, mas a gente vai brincar aqui. Então vamos lá. Ó, gangorra. Putz, eu não sei desenhar uma gangorra. Tipo, Eu vejo ave. ele O fala: oceano. ai, nossa, eu não Eu sei vejo desenhar banheira e gangorra. jardim. Ele vai O errar. rio. O migração. Eu Eu não vejo sei o que que é patos. gangorra. O caranguejo. O óculos. O colar. Ele vai Eu errar. vejo serpente. O ponte. O cinto. O botonáutica. Errou porque não Desculpe, sabia. não consegui adivinhar. Desenho migração, tipo, migração. O que que vocês recomendam? Como que eu desenho uma migração, gente? Uma pomba. Uma pomba. Boa, vou desenhar uma pomba. Eu não sei desenhar pomba também. Eu vou fazer assim, que mais? Eu vejo diamante. O hexágono. O tambor.
O disco. Navio, várias pessoas. Tá. Eu vejo o Sim. zigue-zague. O rádio. O trampolim. O navio de cruzeiro. Desculpe, não consegui adivinhar. Tá, eu acho que esse ele pode adivinhar uma ervilha, né? Então vamos ver se vai. Pelo menos um. Acho que uma ervilha é assim, né, gente? Eu Será vejo que um dá caixão. pra. O clube. O fone de ouvido. O estetoscópio. Eu vejo chuva. Cara, ele vai errar todas, porque eu sou muito ruim. Não faço ideia do que você Ah, está não faço desenhando. ideia do que você tá desenhando. Desculpe, não consegui adivinhar. Natan, na realidade, eles falam que eu tenho que desenhar. E eu não consigo desenhar o que eu quero, mas seria bom, né? Mas aqui uma calculadora. Acho que a calculadora eu consigo aqui. Vamos ver se vai dar. Vamos ver se pelo menos um ele vai acertar. Então, vou fazer Eu assim. vejo vassoura. O quadrados. Eu vejo porta. Um, O passaporte. O creme dental. O dois. telefone celular. Já sei. É calculadora. Ele acertou. Calculadora. Então, alguém desenhou. Então, vários usuários aqui, que nem eu, desenharam calculadora e ele identificou. Óculos. Muito provável ele vai conseguir desenhar. Vai acertar porque eu sei desenhar um óculos. Pelo menos eu acho, né? Como eu Eu falei, vejo arco-íris. O amendoim. O fone de ouvido. Já sei. É óculos. ele acertou o óculos. Então, aqui o modelo, assim, viu vários desenhos de óculos que fez o reconhecimento. Coruja. Putz, coruja. Alguém tem uma ideia de como desenhar uma coruja? Porque eu não tenho. Talvez um olho grandão. Vou tentar, né? Vamos ver se rola aqui. Deixa eu ver a dica. Um bico e olhos grandes, tá. O- Eu vejo círculo. O amendoim. O alicate. O tesoura. Eu vejo mosquito. O trombone. O colher. O ratos. Eu É- vejo caixa térmica. Ele vê tudo. Desculpe, não Ó, consegui adivinhar. é muito ruim desenhando. Então, tipo, gangorra ele não acertou. Migração ele não conseguiu, nem ervilha, nem coruja. Mas por minha causa, porque eu não sei desenhar. Mas calculadora e óculos ele conseguiu, né? Vamos jogar novamente aqui pra ver se vai. Coração. Eu queria que desse pra gente pra desenhar e simplesmente ele adivinhar, mas não, ele recomenda qual que é o desenho e aí a gente faz. Então, sei lá, skate. Skate, alguma ideia? Talvez uma rampa e quatro rodinhas, né? Um negócio assim, né? Quatro rodinhas. Tentar aqui, vamos ver. Deixa eu ver ó, no chat. Isso. Tentar. Vamos ver se acho que esse ele acerta. Eu vejo mangueira de jardim. Ou batata. Ou pão. Já sei. Escate. Escate, ó, acertou. Sereia. Tá, sereia. Uma cauda, né? E uma parte pessoa e uma parte peixe, né? Acho que essa ele pode também desenhar, que eu acho que eu já sei como desenhar. Que. Eu vejo lua. Ou mangueira de jardim. Ou meia. Eu vejo saxofone. Ou alicate. Já sei. É sereia. Sereia. Cadeia. Cadeia, eu acho que a gente pode colocar uns quatro pauzinhos e assim, né? Acho que esse, tipo um jogo da velha, né? Eu acho que esse ele também vai acertar. Eu vejo arranha-céus. Opa, Ou errei. vagem. Já sei. É cadeia. Cadeia. Vagem. Meu Deus, eu não sei desenhar vagem. Alguma recomendação aí? Não sei desenhar vagem. Vagem. Uma meia-lua. Uma meia-lua. Tá. Vou desenhar uma meia-lua. Deixa eu ver. Meia-lua. Assim? Eu vejo lua. Já sei. É vagem. Ah, muito boa a dica.
coroa. Coroa, acho que um círculo, né? E alguns pauzinhos pra frente, pra cima, né? Deixa eu ver. Eu vejo lua. O círculo. O maçã. Eu Nossa, vejo ficou bolo muito de ruim. aniversário. O cebola. O beisebol. Eu vejo binóculos. O chinelo. Cara, vai O errar. aranha. O bola de futebol. Não Eu sei. vejo os bilhetes. Desculpe, não consegui adivinhar. Nossa, nefropidai. Eu não sei o que é isso. Alguém sabe o que que eu faço? Ixi, ele já pegou. Nossa. Olha o desenho, tipo. Eu vejo bumerangue. O pera. O banana. O alicate. Já sei. É nefropidae. Ó, tá vendo? Aí aqui ele já conseguiu acertar porque eu consegui desenhar melhor com as dicas de vocês. Mas o que que tem por trás, né, desse site? Alguém fez um código ali dentro que tá de uma forma amigável pra gente, que é o seguinte: vários desenhos de skate mostrando o que que é um skate, porque a machine learning não sabe o que é skate. Eu posso falar que isso aqui, ó, essa caneta aqui é um skate, mas na realidade pode não ser um skate. Então, o que que tá por trás desse Quick Draw do Google? Tá por trás o seguinte: vários desenhos mostrando o que significa. O que que é um skate, o que que é um vagem, o que que é uma sereia, o que que é uma coroa, o que que é uma cadeia, o que que é um nefropidae. Várias, né, categorias ali, né, um documento ali do que é cada um e o que é cada desenho. E o modelo por trás disso reconhece, né? Então, qual que é a diferença, né, do que a gente estava fazendo aqui? Aqui, a gente estava fazendo várias poses, né? A gente estava colocando várias poses para identificar o que é um coração, para identificar o que é um aceno, para identificar o que que é um V de vitória, certo? E a gente treina esse modelo. Isso daqui, esse desenho, nada mais é do que se eu fizesse essas imagens e colocasse várias imagens de tudo. O que que é uma sereia, o que que é uma coroa, o que que é um vagem, uma prisão, e falasse, máquina, é isso. Mostra vários padrões, várias imagens até ele identificar. Isso é uma machine learning. Por trás disso tem um modelo de aprendizado de máquina. Eu acho incrível o Google que reconhece a música apenas pelo assobiar ou com. É verdade. Então, se eu chegar aqui, né? Nossa, Sheila, exatamente. Se você coloca aqui, ó, no Google, né? Eu vou ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Deixa eu ver se pela tela rola, né? Mas vocês estão vendo meu celular? Se alguém puder falar que sim ou no chat, tá. Sim, pronto. Tá vendo que aqui tem um microfone? Então, se você clica no microfone, aqui embaixo pesquisar uma música, né? Então, sei lá, uma música, vou colocar, ó, vamos só colocar, vou pesquisar uma música, fala, hum. Aí coloca aqui, opa, eu preciso de alguém canta, alguém quer cantar aqui? Eu tenho vergonha de cantar, para ver se ela vai reconhecer a IA do Google, ou assobiar, pode ser? Todo mundo com vergonha, mas assim, ó, aqui, pode? Tudo. Pode falar. Turududu tá tudo. Mais. Oi. Ai, não sei. Acho que Turududu precisa tá de mais. Ele tudo. precisa. Uhum. Turududu tá tudo. Turududu tá tudo. Turududu tá tudo. É, ele não conseguiu reconhecer porque tem que estar direto, mas dá pra gente tentar de novo. Você topa? Vê, professora, talvez seja por conta da conexão, não? Tenta fazer Não, aí ele perto. consegue. Vamos tentar de novo. Ó, vou apertar tentar de novo. Turududu tá tudo. Turududu tá tudo.
Turugudu tactum dum. Ah, olha aqui, gente. Olha aqui. Tá vendo? Foi? Aham. Vocês estão vendo aqui em cima? Quero te encontrar do Claudinho Bochecha? Sim. Que era exatamente o que a música que você estava cantando. Ele deu outras sugestões aqui, mas a primeira é Quero Te Encontrar. Então, não precisa nem mais baixar o Shazam, porque o próprio Google, com um microfone aqui, se vocês clicarem no microfone e depois pesquisar uma música, ele pesquisa qual música que é. O que tem por trás disso? Machine Learning, inteligência artificial, em que vários sons, vários áudios, inclusive esse ritmo, você viu? Ela não, ela só ficou falando uma parte daquela música ali, mas se você canta até assim, ele reconhece. Por quê? São vários áudios, são várias músicas que faz ali com que a IA aprenda. Por quê? Porque machine learning nada mais é do que identificar padrões. Identificar padrões para reconhecer e para fazer previsões. Tem os vídeos que brinca que a Alexa não encontra, mas o Google encontra, apenas com a sonoridade. Exato, apenas com a sonoridade. Por quê? É um modelo tão robusto, né? Talvez no modelo da Alexa, se eles treinassem mais exemplos com tipos de sonoridade diferente, com formas de falar, ou seja, movimentando, se é só um som assim, né? Não exatamente contando a melodia, poderia ser. O que que é? É você colocar mais exemplos para que tenha uma identificação de um padrão por trás, um padrão, que ele consiga identificar um padrão. Então, o modelo da Google, muito provável que tem vários sons, diferentes tipos de músicas, até ali encontrar qual que é a música através do que você expressou. É incrível. O machine learning tá em tudo que é lugar. Tudo que é lugar. Desde que eu comecei para você, ó, Netflix, se você assiste um streaming, alguma coisa, um filme, uma série, se você acessa suas redes sociais, TikTok, o Instagram, né? LinkedIn mesmo tem uma IA por trás ali que está fazendo o seu conhecimento. Se você usa o chat GPT, né? Por trás tem ali uma IA, um machine learning por trás disso, né? Se você usa ali para pesquisar uma música ali no Google, se você usa o Waze, tudo tem ali o que tem algum tipo de inteligência artificial, né? Não é uma coincidência. É um modelo. É um modelo que está por trás ali, um modelo de machine learning que vai reconhecer padrões, identificar padrões para que você consiga fazer ali, identificar a sua previsão, identificar um agrupamento, grupos. Então, a nossa vida está rodeada por inteligência artificial. Aqui são alguns exemplos, né, que eu quis compartilhar de forma mais assim friendly para vocês, para mostrar que existe aplicações, né, que vocês podem olhar ali de uma forma mais amigável. Mas por trás disso, tem alguém que fez um código, tem alguém que olhou um código, que criou, que programou esse código, que fez uma linguagem de programação. Tem alguém que fez isso, né? E aí a gente vai mostrar essa parte agora, que vocês podem criar também. Vocês podem criar essas aplicações, vocês podem criar esses modelos. Já pesquisei música no YouTube só com a Então, até isso, YouTube por trás do YouTube também. YouTube tem ali um modelo que consegue também identificar, né? Então, eu trouxe um case aqui, eu vou mostrar um pouco de código para vocês, porque por trás dessas aplicações e ferramentas existiram desenvolvedores, cientistas de dados que possibilitaram a gente brincar agora do que a gente está fazendo.
Mas muitos de vocês podem querer fazer isso, né? Tanto para o benefício próprio, no trabalho, na empresa que trabalham, enfim. Ou por mera brincadeirinha, né? No meu início ali de carreira, eu fiz um modelo para Pokémon, né? Eu queria identificar os Pokémons só para brincar, só para aprender, né? Então a gente também pode fazer isso. A gente também pode fazer modelos em que a gente consiga, que o modelo consiga identificar padrões e através dos padrões fazer uma previsão, agrupar, enfim. Machine learning, né? Eu quis colocar um exemplo, né? Para a gente olhar em código, né? Um case, para a gente ver assim um pouco do que da vida real, né? Então a gente tem um span de e-mail. Comentei ali uma das aplicações é o span de e-mail. Então o case é o seguinte: você foi contratada para um provedor de e-mail, sei lá, Google, que quer reduzir o volume de spam que chega aos usuários, classificando automaticamente mensagens como spam ou não spam. A empresa ela possui uma base de dados com 200 amostras de e-mails e algumas variáveis derivadas do texto, como quantidade de links, proporção de letras, maiúsculas, etc. Então, o que que esse case tá, né? Esse case, ele nada mais está dizendo que você, eu quero que preveja se o meu e-mail ele é um spam ou não spam. Para isso, né? Então, para você conseguir identificar isso, você precisa identificar padrões. Identificar e-mails que vão falar que são spams e e-mails que não vão ser spam. Como que você faz a máquina aprender para você o machine learning? Você precisa mostrar exemplos para eles. Então a gente começou a aula com exemplos do que é uma maçã. Então a gente mostrou imagens de maçã e do que é pera. E nas aplicações a gente mostrou, né, na pose lá eu mostrava o que era um coração, eu mostrava o que era um aceno, um joinha, um V de vitória. Tudo isso eu mostrava, eu falava, né? E quando a gente via, né, a gente percebia que ele não conseguia identificar uma pose que eu estava fazendo, a classe, né, o que eu estava fazendo, o que que ele fazia? Eu colocava mais imagens. E aí ele conseguia ali identificar. Aqui nesse case, o que que acontece? A gente tem uma base de dados em que a gente tem uma linha o que que é spam, na outra o que que é não é spam, a gente consegue saber. Então, como? Né? Então, na maçã, para a gente identificar como uma maçã, a gente provavelmente o modelo ele olha o formato da maçã, a cor da maçã lá, aí você pode falar a textura da maçã, o tamanho da maçã, enfim. Isso são variáveis. Nesse exemplo aqui, existem variáveis que mostram o que que é um spam e o que não é spam, né? Então, por exemplo, número de links, com quantidade de links presente no texto. Bom, existem um artigo, né, científico que muitos, né, e-mails que são considerados spams, eles observaram que tem muito link. Então, muito provável, né, número de links pode estar relacionado. Outra variável, porcentagem de caracteres com caps lock, ou seja, se tem ali uma letra maiúscula, número de quantidade de exclamações, então pontos de exclamação, e se o e-mail tem anexo ou não anexo. E uma variável ali que eu quero prever, que é o spam, que é uma variável alvo, que vai indicar é spam ou não é spam. Então, o objetivo aqui é, vamos prever se nosso e-mail é spam ou não é spam? Então, opa, spoiler aqui do... Vamos para o código aqui, né? Então, tem um código aqui, estava aberto em outras abas, mas vamos abrir aqui o certinho. Então, o que é isso? O que é essa tela aqui, professora, né? Isso aqui é o Google Colab. O Google Colab, ele possibilita eu escrever código. Então, aqui, como a gente está numa aula online aqui, eu coloquei aqui, mas isso daqui nada mais é do que um bloco de notas em que eu posso escrever, né? Então, aqui eu estou escrevendo um código para quê? Para realizar determinadas funções. Não vou falar muito aqui de código, porque a ideia é mais passar ali
com vocês um pouco aqui do que o modelo vai identificar ou não, a previsão do spam ou não. Então, aqui eu tenho uma base de dados. Então, aqui, o que que é uma base de dados? Opa! Uma base de dados nada mais é ali do que seu Excel. Pode ser um Excel, né? Um seu Excel em que você tem ali que cada e-mail se é spam ou não é spam. Então, eu tenho uma base de dados, né? Então, esse zero aqui é um e-mail. Esse e-mail, ele tem zero número de links, ele tem um percentual de caps lock de zero, ele não tem nenhuma exclamação, ele não tem nenhum anexo e ele não é o spam. O zero aqui está dizendo que não é spam. Isso é uma base de dados com um Excel em que alguém ali fez esse Excel e colocou e-mails que são spam e não spam. É uma base de dados. Pode ser um Excel. Esse outro e-mail aqui, com índice 1, né? Esse e-mail aqui. Esse e-mail já tem dois links nesse e-mail. Então, eu olho o meu e-mail. Esse e-mail aqui, ele tem dois links. Ele tem um percentual de quase 40% de letra maiúscula, ou seja, deve ser um e-mail que tem algumas partes ali, letra maiúscula. Ele tem 7 números de exclamação e ele tem um anexo. E ele tá dizendo, ó, esse é spam. É como eu pegasse o meu e-mail, olhasse no meu e-mail aqui, né? Vamos abrir o meu e-mail. E olhasse aqui, né? Então aqui tem spam. Eu olhasse aqui, ele tá dizendo que deep learning é aí, né? É spam. Eu olhasse aqui, ele tá falando a spam, né? Eu falasse assim, bom, esse e-mail aqui, ele tem, então aqui a gente tá tendo um ponto de exclamação, eu coloco lá na minha base do Excel lá, um ponto de exclamação, deixa eu ver se tem mais um. Ah, deve ter mais aqui, acho que não tem nenhum. Letra maiúscula, parece que não, anexo, não tem. Então como se esse e-mail eu falasse assim, olha, zero percentual de caps lock. Ah, o burst aqui, ó, caps lock. Perdão, tem caps lock. Zero anexo, certo? E um ponto de exclamação, né? Se para machine learning é fazer aprender com base em padrões, se uma empresa quer criar algo personalizado de acordo com as características individuais de cada pessoa, o desafio será bem grande. Exato, né? Quando você quer fazer alguma coisa mais personalizada. Mas o que que você pode fazer, né? Você pode fazer um modelo de agrupar, né, pessoas. Então, as pessoas, realmente, algo muito hiper personalizado um pouco mais difícil. Contudo, se você tem características de pessoas que são parecidas, né, você pode fazer para esse grupos de características parecidas. Exemplo: pessoas que gostam de azul, pessoas que gostam de vermelho. Então, pessoas que gostam de azul podem ter uma características que são similares entre elas. Pessoas que gostam de vermelho, características similares. Então, ao invés de você pensar em uma pessoa, você pode pensar em grupos. E esses grupos ali ser personalizado para aquele grupo. É o grupo da galera que gosta mais, é uma galera mais fit, por exemplo. Gosta de aventura, viagens de aventura, mas não, tem outro que gosta mais de viagem, sei lá, de luxo. Não quer passar nenhum perrengue e tal. Então dá para ter características específicas para aquele grupo e desenvolver de forma mais personalizada. Então aqui, voltando no nosso case, né? O que vocês estão vendo aqui é como se eu pegasse um Excel, né? E selecionasse esse e-mail. Então, esse e-mail aqui, esse seria um exemplo. Então, eu peguei os meus e-mails e coloquei o que está sendo spam e o que não está sendo spam. Zero é spam, não é spam, e um é spam, tá? Por que que eu coloquei zero e um? Porque quando você faz modelo de machine learning, ele não entende a palavra spam. É uma máquina, você tem que falar a linguagem da máquina. Ele é binário, então ele entende zero ou um, sim ou não, certo?
Boa, que bom. Podem perguntar qualquer dúvida que vocês tiverem. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai olhar como que tá essa minha base. Então, eu tenho 200 casos. Eu quero olhar como que está se comportando a variável que eu quero prever. Então, você olha aqui, vocês acham que tem mais e-mails que são spam ou não spam, de acordo com esse gráfico? O que que vocês acham? Vou ver aqui no chat. Modelo de classificação. Isso, a gente está vendo um modelo de classificação, porque a gente está fazendo a previsão de spam e não spam. A gente está classificando o nosso e-mail, spam e não spam. Tem não spam, menos spam, mais spam. Vamos ver aqui, vamos interpretar gráfico, né? Quando a gente olha aqui, ele está dizendo, ó, 0 é não spam. Então, 0 é não spam. E 1 é spam. Como essa barra ela tá maior aqui, ela tá dizendo que eu tenho mais não spam. Eu tenho mais e-mails que são não spam. Por quê? Quase 140 ali e-mails ali, né, são não spam. Então, você olha aqui, 67% na proporção é não spam. Faz sentido, né? Porque assim, se a gente olhar a nossa caixa de e-mail versus spam, geralmente é para a gente ter uma caixa de entrada um pouco maior e o spam ser um pouquinho menor. Pode ser que seja talvez ao contrário para algumas pessoas, mas é mais raro, tá? Isso. Então aqui, você olha, isso é entender. Quando a gente desenvolve um modelo, a gente precisa entender o que que a gente quer fazer. Então, aqui eu quero fazer uma previsão, quero classificar ali os meus e-mails, se eles vão ser spam ou não spam. Então, a Google, quando ela pega e você está olhando aqui o seu e-mail aqui, ele colocou esse e-mail direto na caixa do spam. Mas por que que ele fez isso? Tem um modelo e alguma das variáveis aqui que ele usa é quantidade de exclamação, anexos, links, né? Vários comportamentos de como tá o seu e-mail e até do usuário do e-mail para falar, ah, isso aqui é spam e não spam. Aqui a gente só colocou algumas, tá? Então aqui a minha base de dados, o que que é a minha base de dados? É como se fossem as imagens para dizer ali se vai ser uma cena, um coração. Ele vai aprender com comportamento. Então aqui, ó, esse e-mail aqui, ele não tem spam. Mas ele não tem link, ele tem 0% de caps lock, zero exclamação, zero anexo. Por outro lado, esse daqui, ó, essa linha aqui, esse e-mail, ele é spam. Por quê? Ele tem 6 links, ele tem 26% de percentual de caps lock, ele tem 5 exclamações, ele tem um anexo. Então, aqui, essa base de dados, ela vai ser uma forma do modelo, quando a gente criar um modelo, ele identificar padrões. Como? Será que um número de links ele está relacionado por ser spam ou não spam? Não sei. Será que a quantidade de exclamações, né, no e-mail ele está relacionado a spam ou não spam? Não sei. A gente vai descobrir. Como? Através do comportamento das nossas variáveis. Sim, foi um dos meus primeiros modelos. Muito bom. Aí aqui a gente vai ver, são outros gráficos que a gente vai começar a interpretar. Porque quando a gente cria um modelo, a gente precisa entender o que faz, né? Então aqui a gente está falando spam ou não spam. O que que faz ser um modelo spam? O que que faz o modelo ser não spam? Então quando a gente olha aqui, o que que significa aqui? Esse gráfico é um box plot. Como a gente lê esse gráfico? Aqui ele está falando a relação das quantidades de links versus spam ou não spam, sendo que um é spam, certo? E zero, não, spam. Conforme você vê essa caixa mais para cima, o que que acontece? Ela está dizendo que, ó, e-mails que são spams,
eles apresentam uma quantidade de links, número de links no e-mail maior. Então, quando a gente olha aqui, ó, o não spam, e-mails que não são não spam, que não tem spam, dentro desse e-mail não tem tantos links. É isso que ele está dizendo. Então, aqui a gente está interpretando, né? O que a gente tem de conclusão com esse gráfico? A conclusão é o seguinte: e-mails que têm spam, ele tem uma maior quantidade de links dentro deles, certo? Quando a gente olha aqui, ó, número exclamações, então aqui a gente vê número exclamação e spam. Qual e-mail apresenta uma maior quantidade de número de exclamações? O não spam ou o spam? Muito bem, spam. Por quê? Porque quando a gente olha o spam, a gente observa que esse gráfico aqui tá maior, tá uma caixinha assim acima. Isso mostra, né? Se a gente olha aqui, ó, isso daqui, ó, é uma mediana, né? E tá no meio dos dados, né? Quando vocês aprendem mais estatística, a gente desenvolve mais esses conceitos com vocês. Mas aqui, essa caixinha tá mais acima. Isso indica que e-mails que são spam, eles apresentam um número de exclamação maior. De acordo com essa base de dados, de acordo com esse Excel que eu tenho aqui. Muito bem, exatamente. Vamos olhar outra variável, percentual de caps look, ou seja, né, nomes ali em letra maiúscula. Se a gente olha aqui, muito bem, não spam e spam. A gente tem e-mails com qual, né, e-mails é spam ou não spam, com maior quantidade de letras, né, percentuais de caps looks, ou seja, de letras maiúsculas ali. O que vocês acham? Spam. Muito bem, Rodrigo. É spam. Por quê? Porque o gráfico aqui está mais acima. Então, está mostrando que e-mails de spam apresentam um percentual de caps look. Tem anexo. Vocês acham que é spam ou não spam? De acordo com esse gráfico. Spam. Muito bem. É spam, porque aqui o gráfico ali tá apresentando, tá maior aqui. Se a gente, né, olhasse só com essas variáveis, só com esse comportamento, vocês conseguem identificar algum padrão de que como se comporta um e-mail com spam, de acordo com o que eu mostrei aqui para vocês? Sim. Se puderem, podem abrir o microfone ou colocar no chat, por favor. Qual padrões vocês identificam aqui? A gente ainda não fez um modelo. E-mail não responder. Não entendi muito aqui, entendeu? Exato. Então, e-mails com spam, ele apresenta um comportamento em que você tem uma maior quantidade de links. Então, você tem links maiores, um percentual ali, né, de exato, maior número de palavras com letras maiúsculas, né? Pontos de exclamação, né, e mais anexo. Só de olhando essas variáveis, a gente já identificou um padrão. O que o machine learning vai fazer é exatamente isso. Ela vai identificar padrões né, em relação a isso. E é assim que ele prevê um e-mail, se é spam ou não spam. Esse exemplo aqui do Google, né? Ele falou que é um spam, mas para mim não é um spam. Mas ele olhou que o comportamento desse e-mail, ele tem fortes características de ser um spam, mas ele não é.
modelo, ele erra. Ele não é perfeito, como eu falei para vocês. Então, de acordo com identificar padrões, ele vai conseguir reconhecer. Então, aqui eu vou separar, eu vou rodar o modelinho para vocês. Não vou me atentar muito ao código, mas ó, a parte de treinar. Eu estou treinando. O que que é treinando? Eu estou fornecendo os dados para ele, para o machine learning ali, para a máquina aqui, ela aprender e através desses padrões ela falar para mim, olha, isso é um spam ou não spam. Aí você fala assim, mas ô, Nina, a gente já sabe o que é o spam ou não spam. É verdade, a gente sabe. Mas se a gente está lidando com 1 milhão de dados, né? Se a gente está lidando com 1 milhão de pessoas, será que é viável a gente olhar pessoa por pessoa né, e falar assim, e-mail do e-mail de cada pessoa e falar, ah, spam, não spam? Não, não é viável. Porque demoraria muito tempo, seria muito oneroso. E por isso que usar machine learning e inteligência artificial, né, ela é importante no nosso dia a dia, porque ela ajuda na nossa produtividade, ela ajuda no nosso tempo. Então seria muito oneroso a gente fazer a previsão de 1 milhão. Mas se a gente tem um modelo de máquina, né, o nosso modelo, em que a gente mostrou o que que é um spam e o que que é um spam, e ele aprende, e ele faz a previsão pra gente, a gente consegue ali otimizar muito o nosso tempo. E quando informamos que aquele e-mail não é spam, também estamos ensinando? Sim, existe um aprendizado por reforço ali, né? O que que isso significa isso? Que você fala, olha, isso não é spam. Então, ele pega essa informação, olha o e-mail, vê características do que é não spam, vê também isso várias variáveis, né? Então, desde tipo até o destinatário, o nome da pessoa ali, fala que não é spam. Até, por exemplo, essas questões que a gente está vendo, número de exclamação, anexo, a gente ensina o modelo também. Olha, isso aqui você errou, entendeu? Porque não é spam. Então você está ensinando o modelo também. Mas classificar e-mails como spam ajuda o modelo a aprender. Sim, né? Porque você está fornecendo ali informações do que é um spam e não spam. Então, por trás disso, né, ele vai realizar uma previsão. Só que, como eu falei, o modelo não é perfeito. Aí vocês poderiam me perguntar assim. Tá bom, ele não é perfeito, mas se ele erra, e se ele erra muito, será que vale a pena eu usar esse modelo? Às vezes não. Às vezes não vale a pena. Para isso, existe uma etapa do machine learning que é validação. É verificar se o que eu estou fazendo é melhor do que algo aleatório, de simplesmente falar sim, não, sem saber o que está acontecendo. Então, a gente tem formas de validar. Uma forma bem simples é olhar aqui e falar assim, ó, o real, né? O real é o que aconteceu. O previsto, né? O previsto é o modelo. Então é como se eu falasse assim, ó, tem uma prova. Eu vou fazer a prova. A prova é o que eu escrevi, eu fiz a prova, mas ó, o real é o gabarito. O real é o gabarito. O que eu escrevi, eu posso acertar? Posso, mas eu posso errar. Então é a mesma coisa. Eu faço uma prova, tem o gabarito é o real e o previsto é o que eu escrevi. Quando esse e-mail aqui, ó, ele tá dizendo que tem 0 links, ele tem um percentual de 0,02. Número de exclamação são 2, 0 anexo. Na realidade, ele não é spam. E o meu modelo que eu previ, o que eu fiz na prova, ele também, eu disse assim, ó, não é spam. Só que quando a gente olha esse e-mail, ele tá dizendo, ó, tem 2 links, tem 0,03 percentual de caps lock, ele tem 4 exclamações, ele tem 0 anexos. Na realidade, o gabarito, ele fala assim, ó, o gabarito fala assim, ele não é spam, mas o meu modelo, o meu aprendizado de máquina, ele disse que é o quê? Que ele é spam. O que é isso? Eu errei. O modelo não é perfeito, eu errei. Então é como se o modelo falar, é A, eu escrevi B. Eu errei. Só que se a gente olha só esses e-mails, né? Então tem 1, 2, 3, 4, 5. Eu errei, né? 1/5. Então
a cada, né, um quinto ali são 20%. Esse erro, ele é pequeno, ele é alto, é o quê? Então depende do quanto ali, né? Então a gente vai ter modelos que vão acertar, o aprendizado vai acertar e vai errar. Isso é natural, né? Então é importante validar. Então nesse exemplo aqui, ele errou. Essa matriz também é uma forma de validar. O que significa isso? O real, como eu falei, é o gabarito. A gente sabe o que aconteceu. E o previsto é o que eu fiz na prova. Aí você pergunta, mas professora, você já tem um gabarito, por que que eu vou fazer o modelo? Porque o modelo muitas vezes pode ser usado para algo que não tem gabarito. Você não sabe o que vai acontecer. Então, se eu fizer a previsão ali, né, dos próximos e-mails, eu não sei se esses próximos e-mails são spam ou não spam de verdade. Eu preciso fazer uma classificação disso. O Google aqui, ó, ele tá fazendo, ele não sabe se isso aqui é spam ou não é spam, mas o modelo ele tá dizendo que é spam. Como? Através de padrões. Então, o gabarito e o que eu escrevi, né, o real e previsto, nada mais é do que uma forma de validar para algo que você ainda nem aconteceu, né, que nem pode vir a acontecer, né? Então, aqui, né, o real e o previsto. Então, zero, né? Então, aqui significa que 31, né, dos e-mails, né, aqui, né? Ele falou, né? Então, 31 casos em que, quando ele fez na prova, né? Ele falou assim, ele previu que era não spam, e de verdade não era não spam, então ele acertou. Então, o gabarito falou zero, e a previsão, o modelo falou zero, então beleza. Só que quando a gente olha aqui, o que acontece? O gabarito falou que é um, e eu falei que é zero. Então, eu errei três casos. Eu errei ali três alternativas. Por quê? Porque no gabarito, ele falou que era spam. E o meu modelo, ele disse não, não é spam. Então, isso aqui mostra o erro. Da mesma forma aqui. O meu gabarito fala que é zero, mas o meu modelo diz que é um. Então, que esse caso, um e meio, né? Um e meio ele disse que é spam, mas na realidade ele não era. E a mesma coisa aqui. O que que acontece, né? Que a gente, isso é uma forma de validar. Porque quando vocês fazem algum modelo, quando vocês vão, sei lá, vocês vão ao médico, e ali tem, né, uma chance, né, de um diagnóstico, ou, por exemplo, um teste de gravidez, falar que tá grávida ou não tá grávida. E pode, né, se você lê o teste ali, ele fala que não é certeiro, ele pode ter uma chance de errar. Então faz o teste lá do xixi na gravidez. Ali dentro tem características, né, que fazem ser indicativo de gravidez. Então, ou de algum tipo de uma comorbidade, enfim, uma enfermidade também, né? O teste lá do Covid, né? A chance de. Então, pode estar fadado a erro, né? Mas quanto de erro ali que você vai aturar? Que no caso aqui, se vocês olharem, foram quatro erros. E aí, aqui, né, por último, a gente olha o impacto que essas variáveis têm em relação ali para detectar spam. Quando vocês olham aqui, ó, número de exclamação. Número de exclamação foi a variável mais forte que indicava ali para realizar a previsão se era spam, certo? Alguma dúvida até aqui? Bom. Então, eu quis trazer um exemplo, né, de um código, né? Esse código aqui pode ser um código usado, por exemplo, para detectar e-mail. Aqui, a pessoa também, né, que desenvolveu, fez um código para conseguir fazer essas brincadeiras para os usuários brincarem. Então, no nosso dia a dia, né, existem vários, né, IAs, inteligências artificiais, modelos de inteligência artificiais que possibilitam ali vocês utilizarem, vocês realizarem modelo, otimizar o tempo de vocês, para que vocês consigam ali usar ainda mais essa ferramenta como forma de otimizar o tempo de vocês.
Pode deixar, Ricardo, eu vou disponibilizar sim. Então, a aula de hoje foi para mostrar um pouco para vocês essas aplicações e oportunidades de como a gente pode brincar ali com a inteligência artificial, certo?